Mulheres podem ser pastoras ou líderes das igrejas? A questão do papel da mulher na igreja é um dos temas mais polêmicos da atualidade. A sociedade moderna, influenciada pelo feminismo e pelos ideais de igualdade de gênero, levanta constantes desafios à ordem estabelecida por Deus nas Escrituras. Entretanto, como cristãos reformados, devemos sempre nos perguntar: o que diz a Escritura? Nosso compromisso deve ser com a inerrante e suficiente Palavra de Deus. Será que a Bíblia permite que mulheres exerçam o pastorado ou liderem a igreja local? Ou será que tais práticas são fruto de uma interpretação equivocada e de um afastamento dos padrões divinos? Vamos explorar essa questão profundamente com base na doutrina reformada e na teologia das Escrituras. Desde o Antigo Testamento, percebemos um padrão claro. Deus escolheu homens para funções de liderança espiritual. Embora a Bíblia registre mulheres piedosas e influentes na história da redenção, a responsabilidade do governo espiritual sempre foi atribuída aos homens. Temos alguns exemplos claros de liderança masculina instituída por Deus. Adão e Eva. Deus criou Adão primeiro e lhe confiou a responsabilidade de liderança e prestação de contas. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Como também sacerdócio. No sistema levítico, apenas os homens da tribo de Levi foram designados para o sacerdócio, lá em Êxodo capítulo 28. E também como reis e profetas, Deus chamou homens como Moisés, Josué, Davi e os profetas para liderarem seu povo. Mesmo no Novo Testamento, esse padrão permanece. Cristo escolheu apenas homens para serem apóstolos. Marcos capítulo 3, versículo 14 ao 19. E o ensino apostólico reforça essa prática para a igreja. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou instruções claras sobre quem deve exercer liderança na igreja local. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 12. Aqui Paulo não fundamenta a sua instrução em uma questão cultural, mas no próprio desígnio criacional de Deus. Ele reforça esse ponto no versículo seguinte, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Essa ordem não é arbitrária ou cultural, mas fundamentada na criação. Paulo claramente afirma que as mulheres não devem exercer autoridade espiritual sobre os homens na igreja. Nas epístolas pastorais, Paulo apresenta os requisitos para aqueles que desejam o episcopado, ou seja, pastorado, ou presbitério. Vamos observar a linguagem usada. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Se alguém deseja o pastorado ou o episcopado, excelente obra deseja. A ênfase no gênero masculino é inconfundível. O termo marido de uma mulher só exclui automaticamente a possibilidade de mulheres exercerem essa função. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. 1 Coríntios 14, versículo 34. Esse texto reforça que a liderança espiritual e o ensino bíblico são papéis reservados aos homens, conforme a ordem divina. Mas e as mulheres que serviram na Bíblia? Muitos defensores do ministério pastoral feminino apontam exemplos de mulheres que serviram a Deus na Bíblia, como Débora, Priscila, Febe. Devemos analisar esses exemplos corretamente. Débora, lá em Juízes 4, versículo 4 e 5, foi uma juíza e profetisa em um período de crise espiritual e ausência de liderança masculina. Sua posição foi excepcional e não normativa. Priscila, lá em Atos 18, versículo 26, junto com seu marido Áquila, auxiliou Apolo no conhecimento da fé, mas nunca pregou ou assumiu uma posição pastoral na igreja. E Febe, por exemplo, lá em Romanos 16,
é chamada de diaconisa, uma serva da igreja, mas não líder espiritual. Nenhuma dessas mulheres exerceu autoridade pastoral sobre a igreja, pois isso contraria a ordem estabelecida por Deus. Infelizmente, com o avanço do feminismo e o relativismo cultural tem influenciado muitas igrejas a reinterpretarem a Bíblia sob uma ótica secular. Pastoras e líderes femininas são um reflexo de uma visão distorcida da autoridade das Escrituras, que tende a adaptar a palavra à cultura, em vez de submeter a cultura à palavra. Lutero já dizia: onde as Escrituras falam, nós falamos. Onde as Escrituras silenciam, nós silenciamos. Não cabe à igreja moldar-se às pressões externas, mas permanecer na doutrina apostólica. 2 Timóteo 4, versículo 3 ao 4. Embora a Bíblia proíba o pastorado feminino, isso não significa que a mulher não tenha um papel vital na igreja. Deus concedeu dons espirituais às mulheres para que sirvam de maneira fiel e frutífera. Bem, entre os papéis bíblicos para as mulheres, podemos destacar aqui ensinar outras mulheres e crianças, lá em Tito, capítulo 2, aconselhamento e discipulado, serviço diaconal, Romanos 16, hospitalidade e assistência aos necessitados. A mulher cristã tem uma função essencial na edificação do corpo de Cristo, porém dentro dos limites estabelecidos por Deus. A questão do pastorado feminino não é uma mera preferência denominacional ou cultural, mas uma questão de fidelidade à palavra de Deus. As Escrituras são claras: a liderança espiritual da igreja é reservada aos homens. Aqueles que promovem o ministério pastoral feminino estão se desviando da autoridade bíblica e promovendo práticas que podem comprometer a fidelidade da igreja ao seu Senhor. Sejamos fiéis ao modelo divino, respeitando a ordem criada por Deus e valorizando o papel distinto, mas igualmente importante, da mulher na igreja. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, 15. Se essa exposição te edificou, curta, compartilhe e se inscreva no canal.